Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e nesse dia chuvoso aqui, eu queria trazer uma passagem muito conhecida de vocês e gostaria da atenção de vocês para a maneira que ela será revelada. Olha, em Marcos capítulo 10, versículo 50, a palavra vai dizer assim: e lançando a capa de lado, preste atenção nisso aqui que é muito importante, e lançando a capa de lado, de um salto ficou de pé e foi na direção de Jesus. Meus queridos, a história vai contar sobre um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. E ele esmolava, ele estava pedindo esmolas todos os dias ali no caminho da Jericó, porque a condição dele financeira, com certeza, era muito ruim. Mas num dia, no meio de uma multidão, passaria alguém chamado Jesus. E ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos o repreendiam, todos. Mas Jesus iria ouvi-lo. E Jesus vai dizer: quem me chama? Mande chamar ele aqui. E eles vão chamar o cego Bartimeu e ele vai até Jesus. E Jesus vai curá-lo e dar-lhe a visão. É mais ou menos isso daqui. E eu queria tirar algumas preciosidades desse texto, que talvez a gente não tenha se atentado. Porque a primeira delas é: quem era esse cego? Primeiro, Bartimeu. Quando você vê na Bíblia ali, Bartimeu, Bar-Rabás, qualquer bar significa filho de. Ou seja, ali ele não tinha um nome. Embora em muitas versões você vai ver o nome dele era Bartimeu, não. Ele era Bartimeu, ele era filho de Timeu. Ou seja, ele era filho de alguém. Ou seja, ele tinha um pai. E o pai era conhecido, porque o discípulo, quando escreveu o evangelho, colocou o filho de Timeu. Então ele era filho de alguém. O texto também vai contar sobre o estado de saúde dele. Ele era cego, ele era filho de alguém e ele era cego. E vai contar também sobre a situação econômica dele. Ele mendigava, ou seja, com certeza ele estava numa condição econômica muito precária, muito ruim. Por que eu falei isso? Porque eu quero que vocês olhem para a vida de Bartimeu com o melhor olhar possível. Sabe, aquela pessoa ali, cheio de inconvenientes, aquela pessoa ali com muitas dificuldades, era a única forma que ele encontrou para ganhar algum sustento para a família. Ele foi lá pedir esmola, ele não podia fazer outra coisa. Talvez eu e você, a gente possa viajar para a capital para tentar um emprego, possa pegar uma rede e ir pescar no mar, possa fazer algo diferente, possa ter diferentes formas de conseguir ganhar o nosso sustento. Mas ele não tinha. O que ele podia fazer, ele estava fazendo. Ele ia para um local pedir esmolas para poder sustentar a sua família. E ele tinha um grande obstáculo. Ele era completamente cego. Sabe, eu e você, tem situações em nossa vida, pode não ser a cegueira, pode não ser as finanças, mas pode ser outra coisa. Pode ser um vício, pode ser uma saúde precária, pode ser alguém na nossa família que está numa dificuldade muito grande, pode ser inclusive as finanças. E a gente não tem o que fazer, então o que é que a gente faz? A gente faz tudo o que pode com aquilo que a gente tem, não é verdade? A gente não vê outra solução. Fala, poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro para poder pagar o aluguel aqui de casa. E você não tem essa condição. Aí você fala, olha, eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu vou fazer tudo o que eu posso com aquilo que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa. Deus só quer aquilo que você tem. E Ele vai usar aquilo que você tem. A Bíblia vai contar a história de uma viúva no Antigo Testamento que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e ia morrer depois daquilo. Ela esperava a morte. Mas Deus bate em sua casa através de um profeta e não falta comida para ela até que venha chuva sobre a terra e tudo fique bem. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Pai. Voltando à história de Bartimeu, eu acredito que ele estava aqui no último estágio. Sabe qual é o último estágio? O fundo do poço. Em vários momentos da vida, ou em poucos momentos da vida, mas em algum momento da vida, eu e você nos sentimos no fundo do poço. Eu vou dizer uma coisa sobre o fundo do poço.
tem uma coisa boa sobre o fundo do poço. Nesse último estágio que a gente pode chegar da miserabilidade aos nossos olhos. Só dá para olhar para cima. Do fundo do poço, mais fundo você não pode ir. Então o único lugar que você pode ir agora é para cima. E eu queria dizer que Jesus não está com as mãos fechadas, nem com os braços cruzados. Ele está com as mãos abertas e os braços esticados, sempre para nos tirar dali. Ele deixa claro na nossa vida. Ele diz, e eis que estarei convosco até mesmo no final dos séculos. Jesus está conosco. A gente só precisa confiar. Mas, gente, caminho para Jericó. Tinha um homem ali que algo ia acontecer, ia mudar a vida dele. Ele sentava e aí ele dizia assim, ó, ei, quem é que está vindo ali? A multidão, fariseu, levita, me dá uma esmola, por favor. Me dá uma esmola, por favor. Ele estava no caminho para Jericó, não tinha lugar melhor que ele pudesse ficar. Ali sempre passavam pessoas, muita gente, muitas multidões. Tinha uma multidão especial naquele dia, mas sempre teria multidões ali, 2.000, 3.000 pessoas passando por aquele local. Por quê? Porque era o local de peregrinação. Ali era o caminho para Jerusalém. Passavam discípulos de Jesus, passavam fariseus, passavam levitas, passavam religiosos, passavam homens de Deus naquele local e muita gente passava. Era o melhor lugar que tinha para pedir dinheiro. Vocês têm que ficar com isso em mente. Bartimeu, ele ia para o lugar certo para poder sustentar a sua família com o obstáculo que ele tinha, que era a cegueira. Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Que passa o religioso, passa o levita, passa o fariseu e ninguém cuida dele. Aí vai passar um de fora e cuida? Pois é, Jesus contava naquela área dali. Então, gente, havia algo que ia mudar tudo naquele dia. Ele dizia, quem está passando? Olha, aquela pessoa está passando ali, me dá uma esmola, por favor. E ele ouvia algum outro barulho, me dá uma esmola, por favor. Quem está passando? Olha, Jesus de Nazaré. A palavra vai dizer que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, sabe o que ele faz? Ele muda de posição. Agora ele não pediria mais esmola. Ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele ouve que quem está passando é Jesus, ele muda o pedido de esmola para misericórdia. Está na hora de você mudar o seu pedido. Está na hora de você mudar a posição. Ele muda, naquele momento ele não vê mais que ele é um pedinte, ele não enxerga mais que ele é um cego. Agora ele vai dizer, eu vou pedir para misericórdia. Se é Jesus, agora eu apelo para misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? É algo que você vai receber, que você não merece. E quando a misericórdia passa por você, não peça mais esmola, peça algo que vai mudar a sua vida para todo o sempre. Aquele gesto de fé foi tremendo, amados. Por quê? Porque eu já vi muitos pastores pregando assim. Jesus diz, que queres que eu te faça? Aí os pastores dizem, óbvio. Vai perguntar para um cego o que quer que faça. É óbvio que ele vai dizer que quer enxergar. Ah, é? Será que a gente está cego a essa interpretação? Se você é um homem de Deus, passe por um pedinte que esteja numa cadeira de rodas. Passe por uma pessoa que está pedindo esmolas, que está sem andar porque é coxo. Passe por uma pessoa dessa. Aí você pergunte para ele assim, o que queres que eu te faça? Sabe o que ele vai responder? Me dá uma esmola. Sabe o que ele vai responder? Me dá um prato de comida. É isso que ele vai responder. E por que ele respondeu, eu quero enxergar? Porque é óbvio. Não, não é óbvio. Ele vai dizer, olha, vem Jesus, é um homem de Deus, é misericordioso, diz que é o Filho de Deus, então eu vou pedir dinheiro e ele não vai negar. Não, aqui expressa uma fé fora do comum, expressa uma fé que você não vê ali, nem mesmo em Jerusalém. Por quê? Porque aquela pessoa ia mudar completamente o pedido. O que ele estava dizendo era para os fariseus, ou seja, os homens de Deus, quem detinha o poder da palavra ali, ele não pedia isso, ele pedia dinheiro. Os levitas, ele pedia dinheiro, a vida dele era pedir dinheiro. Quando Jesus chega e ele pede para enxergar, é um ato de fé como você nunca viu em sua vida.
Mas agora eu vou voltar para o versículo inicial para finalizar. E isso aqui, gente, é a maior revelação desse texto. A palavra vai dizer que lançando a capa de lado, ou seja, a capa, sabe quanto custa uma capa naquela época? A ponto de quando Jesus ele ia ser crucificado, os romanos tiraram na sorte quem ficaria com a capa de Jesus. A capa era cara, muito cara. Ele falou que ele deixou a capa para trás, deixando a capa de lado. De um salto ele ficou de pé e foi correndo atrás de Jesus, deixando a capa de lado. O que ele estava dizendo é: eu nunca mais volto para esse lugar. Eu nunca mais carrego essa capa nem deito nela. Agora eu estou indo para Jesus para mudar para sempre a minha vida e caminhar para frente uma nova vida com o melhor que Deus me deu. Ele já sabia que não ia voltar ali. Ei, quando você vai até Jesus, você vai com esse nível de fé? Jesus diz assim, ó: eis que as coisas passadas ficaram para trás. Eis que faço tudo novo. O que era velho, a gente tem que deixar para trás. Tem capas que não cabem mais na nossa vida quando a gente procura Jesus, sabe? Tem amigos que a gente tem que deixar para trás. Tem conversinhas de WhatsApp ou de redes sociais que não cabem mais para a gente. Tem grupinhos de piadas que não servem mais para a gente. Tem piadas infames que a gente não pode nem pronunciar mais. Tem palavrões que a gente não pode mais falar. Eu não estou falando de regrinhas, não. Eu estou dizendo de capa. Tem coisas em sua vida que você tem que deixar para trás e ir para Jesus, porque Ele faz tudo novo. E se a gente não deixar para trás, quem não vai enxergar é a gente. Quem não vai viver o melhor de Deus somos nós. E ali Jesus vai dizer: que queres que eu faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus só diz assim, ó: vá. Olha só, vá, a sua fé o curou. E a minha pergunta de novo é: ele foi? Não. A palavra vai dizer: e eis que ele seguiu Jesus a partir dali. Ele andava no caminho de Jesus a partir dali. O texto vai começar dizendo que ele ficava à beira do caminho pedindo esmola. E o texto vai terminar dizendo que agora ele andava no caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus está pronto para te abençoar. Mas quando Ele abençoar, não vá embora não. Faça que nem o cego Bartimeu. Ande com Jesus para o resto da vida, deixando sua capa para trás e experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida tremendamente. E compartilhe essa palavra para atingir mais vidas e poder alegrar mais corações e tirar a cegueira de muitos. Amém? Shalom, até o próximo vídeo, se Deus quiser.